Levítico capítulo 23. As 7 festas do Senhor. Chegamos a um dos capítulos mais profundos e compreensivos do volume inspirado que temos perante nós, e que requer estudo atento e oração. Contém a descrição das 7 grandes festas ou solenidades periódicas em que se dividia o ano de Israel. Por outras palavras, oferece-nos um quadro perfeito do trato de Deus para com Israel durante todo o período mais agitado da sua história. Tomando as festas por separado, temos o sábado, a Páscoa, a festa dos Asmos, a festa das primícias, o Pentecostes, as trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. O dia do descanso. Ao todo são 8, mas é evidente que o sábado ocupa um lugar único e independente. É mencionado primeiro e as características e circunstâncias que o acompanham são plenamente expostas, e então, lemos, estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado, versículo 4. De sorte que, propriamente falando, como o amigo atento poderá observar, a primeira grande solenidade de Israel era a Páscoa e a 7ª era a festa dos tabernáculos. Quer dizer, tirando-lhe a sua forma típica, temos primeiro a redenção, e depois, na última de todas, a glória do milênio. O Cordeiro da Páscoa prefigurava a morte de Cristo, 1 Coríntios 5 verso 7. E a festa dos tabernáculos simbolizava os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, Atos 3 verso 21. Tais eram as festas que abriam e fechavam o ano judaico. A expiação é a base, a glória a pedra cimeira do edifício, enquanto que entre os dois pontos temos a ressurreição de Cristo, versículos 10 a 14. O ajuntamento da igreja, versículos 15 a 21. O despertar de Israel ao sentimento da sua glória há muito perdida, versículos 24 e 25. O seu arrependimento e a cordial recepção do Messias, versículos 27 e 32. E para que não faltasse um só traço a esta grande representação típica, temos ainda o remédio para os gentios poderem entrar no fim da colheita e respigar os campos de Israel, versículo 22. Tudo isto torna o quadro divinamente perfeito e desperta no coração de todos aqueles que amam as Escrituras uma profunda admiração. Poderá haver alguma coisa mais? Completai o sangue do Cordeiro e a santidade prática baseados nela, a ressurreição de Cristo de entre os mortos e sua assunção ao céu, a descida do Espírito Santo, em todo o poder do Pentecostes, para formar igreja, o despertar do remanescente, seu arrependimento e restauração, a bênção do pobre e do estrangeiro, a manifestação da glória, e o descanso e a bem-aventurança do reino. Estas são as coisas que este maravilhoso capítulo contém, e a cujo exame pormenorizado vamos agora proceder. Que Deus Espírito Santo seja o nosso mestre. Depois, falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as solenidades do Senhor, que convocareis, serão santas convocações, estas são as minhas solenidades. 6 dias obra se fará, mas ao 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação, nenhuma obra fareis, sábado do Senhor é, em todas as vossas habitações. O lugar dado aqui ao sábado é cheio de interesses. O Senhor ia dar uma figura de todas as suas ações em graça com o seu povo e, antes de o fazer, apresenta o sábado como a expressão significativa do descanso que resta para o povo de Deus. Era uma festa que devia ser observada por Israel, mas era também uma figura do que ainda há de vir, quando toda essa obra grande e gloriosa prefigurada neste capítulo há de ser cumprida. E o descanso de Deus, no qual podem entrar agora, em espírito, todos os que creem, mas cujo pleno cumprimento ainda não chegou, Hebreus 4. Agora trabalhamos. Descansaremos dentro em pouco. Em certo sentido o crente entra no descanso, noutro, trabalha para entrar nele. Encontrou o seu descanso em Cristo, esforça-se por entrar no seu repouso em glória. Encontrou o seu pleno repouso mental em tudo que Cristo fez por ele, e o seu olhar repousa sobre esse sábado eterno em que entrará quando todos os seus trabalhos e conflitos do deserto tiverem acabado. Não pode descansar no meio de uma cena de pecado e miséria. Descansa em Cristo, o Filho de Deus, que tomou a forma de servo.
E, enquanto assim descansa, é chamado para trabalhar como obreiro com Deus, na plena certeza de que, quando o seu labor tiver terminado, gozará de repouso eterno e permanente nessas mansões de luz inalterável e de pura felicidade em que o labor e a tristeza não entrarão. Bendita perspectiva! Que possa brilhar mais e mais cada hora que passa ante a visão da fé. Possamos nós trabalhar para entrar nele. Encontrou o seu descanso final. E verdade que há gozo antecipado deste sábado eterno, porém apenas nos faz desejar com mais ardor a bendita realidade, essa santa convocação, que não se dissolverá nunca. Já temos observado que o sábado ocupava um lugar à parte e independente neste capítulo. Isto é evidente pelas palavras do versículo 4, onde o Senhor parece começar de novo com a expressão: estas são as solenidades do Senhor, como para distinguir o sábado das 7 festas que se seguem, ainda que é, em realidade, o tipo do repouso a que essas festas introduzem a alma. A Páscoa. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado, e no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor, versículos 4 e 5. Aqui temos, pois, a primeira das 7 solenidades periódicas, e a oferta do Cordeiro da Páscoa cujo sangue havia ocultado Israel de Deus da espada do anjo destruidor na terrível noite em que os primogênitos do Egito foram abatidos. E o reconhecido tipo da morte de Cristo, e, por isso, o seu lugar neste capítulo é próprio. É a base de tudo. Nada podemos saber de repouso, santidade, comunhão, salvo sobre a base da morte de Cristo. É interessante e admirável observar que logo que se fala do repouso de Deus o assunto de que se trata imediatamente é o sangue do Cordeiro da Páscoa. Era como se dissesse: existe repouso, mas aqui está o vosso direito a ele. Sem dúvida, o labor faz-nos capazes de gozar o repouso, mas é o sangue que nos dá direito a gozar do repouso. A festa dos pães asmos. E aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor, 7 dias comereis asmos, no primeiro dia, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis, versículos 6 a 8. O povo está reunido aqui na presença do Senhor naquela santidade prática que é baseada na redenção efetuada, e, enquanto estão assim reunidos, o odor fragrante do sacrifício sobe do altar de Israel ao trono do seu Deus. Isto oferece-nos uma bela representação da santidade que Deus procura na vida dos seus remidos. E baseada no sacrifício e sobe intimamente ligada com a aceitação da fragrância da pessoa de Cristo. Nenhuma obra servil fareis, mas tu oferecereis oferta queimada ao Senhor. Que contraste! A obra servil das mãos do homem e o bom odor do sacrifício de Cristo. A santidade prática do povo de Deus não é labor servil. É a viva manifestação de Cristo neles por intermédio do Espírito Santo. Para mim o viver é Cristo. Esta é a verdadeira ideia. Cristo é a nossa vida, e toda a manifestação dessa vida está, no juízo divino, impregnada da fragrância de Cristo. Isto pode parecer um assunto insignificante ao homem, mas visto ser um reflexo da vida de Cristo é infinitamente precioso para Deus. Sobe para Ele e não pode ser esquecido. Os frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, são produzidos na vida do crente, e nenhum poder da terra ou do inferno pode impedir que a sua fragrância suba ao trono de Deus. É necessário ponderar seriamente o contraste entre obra servil e a manifestação da vida de Cristo. O tipo é admirável. Cessava todo o trabalho manual na assembleia, mas o odor suave da oferta queimada subia para Deus. Estas eram as duas grandes características da festa dos asmos. Cessava o labor do homem, e o perfume do sacrifício subia como tipo de santidade prática da vida do crente. Que resposta convincente temos aqui para o legalista, por um lado, e para o antinomianista, por outro. O primeiro é reduzido ao silêncio pelas palavras nenhuma obra servil farei, e o último é confundido pela expressão oferecereis oferta queimada ao Senhor.
As obras esmeradas do homem são um cerviz, mas o menor racimo de frutos de justiça é glória e honra de Deus. Durante todo o período da vida do crente não deve haver nenhuma obra servil, nada que tenha os elementos odiosos e degradantes do legalismo. Deve haver somente a apresentação contínua da vida de Cristo, operada e desenvolvida pelo poder do Espírito Santo. Durante os 7 dias da segunda solenidade de Israel não devia haver fermento, porém, em vez disso, o cheiro suave da oferta queimada devia ser apresentado ao Senhor. Possamos nós compreender inteiramente esta admirável e instrutiva figura. A festa das primícias. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra, que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então, trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. E, no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. E sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação de vinho, o quarto de 1 hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Versículos 9 a 14. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15 verso 20. A formosa ordenação da apresentação do molho das primícias tipificava a ressurreição de Cristo, que, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, saiu triunfante do túmulo, tendo cumprido a obra gloriosa da redenção. A sua ressurreição foi de entre os mortos, e nela temos a garantia e o tipo da ressurreição do seu povo. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Quando Cristo vier, o seu povo será ressuscitado de entre os mortos, quer dizer, aqueles de entre eles que dormem em Jesus. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Apocalipse 20 verso 5. Quando imediatamente depois da transfiguração nosso bendito Senhor falou da sua ressurreição de entre os mortos, os discípulos interrogaram-se sobre o que isso queria dizer. Veja Marcos 9. Todo judeu ortodoxo acreditava na doutrina da ressurreição dos mortos. Mas a ideia de uma ressurreição de entre os mortos não podia ser compreendida pelos discípulos, e, sem dúvida, muitos discípulos desde então têm tido grande dificuldade a respeito de um ministério tão profundo. Contudo, se o amigo estudar devotamente e comparar 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4 versos 13 a 18, encontrará preciosas instruções sobre esta verdade tão interessante como prática. Pode também ler Romanos 8 verso 11 em relação com aquelas passagens. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também viverá os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Segundo estas passagens vê-se que a ressurreição da Igreja verificar-se-á segundo o mesmo princípio da ressurreição de Cristo. Ambos, a cabeça e o corpo, são ressuscitados dos mortos. O primeiro molho e as gabelas que seguem depois são moralmente juntos. Deve ser evidente para qualquer pessoa que ponderar cuidadosamente o assunto, à luz das Escrituras, que existe uma diferença essencial entre a ressurreição do crente e a ressurreição dos incrédulos. Uns e outros ressuscitarão, porém Apocalipse 20 verso 5 demonstra que haverá um período de 1000 anos entre as duas ressurreições, de forma que elas diferem tanto em princípio como quanto à época. Alguns têm achado dificuldade com referência a este assunto, devido ao fato de que, em João 5 verso 28, o Senhor fala da hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Como, pode perguntar-se, pode haver um intervalo de 1000 anos entre as duas ressurreições quando é dito que as duas ocorrem numa hora? A resposta é muito simples. Em versículo 28, fala-se da vivificação das almas mortas como tendo lugar numa hora, e esta obra tem continuado por mais de 1800 anos. Ora, se um período de cerca de 2000 anos pode ser representado pela palavra hora,
Que objeção pode fazer-se à ideia de 1000 anos estarem representados do mesmo modo? Nenhuma, seguramente, sobretudo quando está expressamente declarado que os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Além disso, quando vemos que se menciona uma primeira ressurreição, não é evidente que nem todos serão ressuscitados ao mesmo tempo. Por que falar de uma primeira ressurreição se há só uma? Poderá dizer-se que a primeira ressurreição se refere à alma, mas onde se encontra na Escritura a base para esta afirmação? O fato solene é este: quando a voz de arcanjo e a trombeta de Deus se fizerem ouvir, os remidos que dormem em Jesus serão ressuscitados para o encontrarem em glória. Os pecadores mortos, quem quer que sejam, desde os dias de Caim, permanecerão nas suas sepulturas durante os 1000 anos de bem-aventurança milenial, e no fim desse brilhante e feliz período sairão para comparecer diante do grande trono branco para ali serem julgados segundo as suas obras e para passarem do trono do juízo ao lago de fogo. Que terrível pensamento! Ó, prezado amigo, em que estado se encontra a sua alma preciosa? Tem visto, pela fé, o sangue do Cordeiro da Páscoa derramado para sua proteção nessa hora terrível? Tem visto o precioso molho de primícias colhido e recolhido no celeiro celestial, como penhor de que também a sua recolha será feita em devido tempo? Estas interrogações são profundamente solenes. Não devem ser postas de parte. Certifique-se agora de que está sob o abrigo do sangue de Jesus. Lembre-se de que não pode rebuscar tanto como uma simples espiga nos campos da redenção antes de ver a verdadeira gabela movida perante o Senhor. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. A colheita não podia ser tocada antes de terem sido oferecidas as primícias e com elas um holocausto e uma oferta de manjares. A festa de Pentecostes, em 10 semanas. Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, então, oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Versículos 15 a 17. Esta é a festa do Pentecostes e figura do povo de Deus reunido pelo Espírito Santo e apresentado perante ele, em conexão com toda a preciosidade de Cristo. Na Páscoa temos representada a morte de Cristo, no molho das primícias vemos a ressurreição de Cristo, e na festa do Pentecostes temos a descida do Espírito Santo para formar a Igreja. Tudo isto é divinamente perfeito. A morte e ressurreição de Cristo tinham de ser cumpridas, antes que a Igreja pudesse ser formada. E note-se a expressão levedados se cozerão. Por que deviam os 2 pães ser cozidos com fermento? Porque tipificavam os que, embora cheios do Espírito Santo e dotados com os seus dons e graça, tinham, todavia, mal em si mesmos. A Assembleia, no dia de Pentecostes, desfrutava por completo os benefícios do sangue de Cristo, e estava adornada com os dons do Espírito Santo, mas havia também nela mal. O poder do Espírito Santo não podia evitar que o mal estivesse entre o povo de Deus. O mal podia ser combatido e ocultado, mas ainda assim estava ali. Este fato é representado em figuras pelo fermento nos 2 pães, e é encontrada a sua expressão na história da Igreja, porque, apesar de Deus o Espírito Santo estar presente na Assembleia, a carne manifesta-se também mentindo-lhe. A carne é carne, e dela não poderá jamais fazer-se outra coisa. O Espírito Santo não desceu, no dia de Pentecostes, para melhorar a natureza humana ou acabar com a realidade do mal nela, mas, sim, para batizar os crentes em um corpo e ligá-los com a cabeça que vive no céu. Já fizemos alusão, no capítulo que trata do sacrifício pacífico, ao fato que o fermento era permitido em relação com esse sacrifício. Por este meio Deus reconhecia a existência de mal no adorador. Assim é também na ordenação dos 2 pães de movimento, deviam ser cozidos com fermento, devido ao mal no antítipo. Mas, bendito seja Deus, se a existência do mal era divinamente reconhecida, também era feita a provisão do remédio. Isto dá paz e consolação à alma.
E consolador saber que Deus conhece o pior que há em nós, e, além disso, que deu o remédio, segundo o seu conhecimento, e não apenas segundo o nosso. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha, de 1 ano, e um novilho, e 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Versículo 18. Portanto, temos aqui, em imediata ligação com os pães levedados, a oferta de um sacrifício sem mancha, tipificando a verdade muito importante de que é a perfeição de Cristo e não a nossa iniquidade que está sempre perante os olhos de Deus. Observe-se especialmente as palavras: também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha. Que preciosa verdade! Eminentemente preciosa, ainda que revestida de formas típicas. Possa o amigo compreendê-la, apropriar-se dela, fazer dela o apoio da sua consciência, o alimento e refrigério de seu coração, e as delícias da sua alma, e dizer: não eu, mas Cristo. Dir-se-á que o fato de Cristo ser o Cordeiro Imaculado não basta para tirar o peso de culpa de uma consciência manchada e que uma oferta de cheiro suave não aproveitaria, em si, ao pecador culpado. Pode apresentar-se esta objeção, porém ela é não só contestada como desfeita pelo símbolo que estamos a analisar. Em boa verdade, que um holocausto não teria bastado havendo fermento, e por isso lemos: também oferecereis um bode para expiação do pecado e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Versículo 19. A expiação do pecado era a resposta ao fermento nos pães, e firmava-se a paz de forma que podia gozar-se de comunhão, e subia em imediata conexão com o cheiro suave do holocausto para o Senhor. Assim, no dia de Pentecostes a Igreja foi apresentada em todo o valor e excelência de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Embora tendo em si mesmo o fermento da velha natureza, esse fermento não era tido em conta, porque a divina expiação do pecado tinha respondido por ele. O poder do Espírito Santo não tirava o fermento, mas o sangue do Cordeiro de Deus tinha feito expiação pelo mal nele representado. É uma distinção das mais importantes e ao mesmo tempo interessantes. A obra do Espírito no crente não tira o mal que nele habita. Torna-o capaz de detectar, de julgar e de dominar o mal, mas não há poder espiritual que possa anular o fato de que o mal existe nele, e embora, bendito seja Deus, a consciência esteja perfeitamente em paz, visto que o sangue da expiação do pecado resolveu para sempre toda a questão, e, portanto, Deus, em vez de ter presente o nosso mal, afastou-o da vista para sempre. E nós somos aceitos em Cristo, que se ofereceu a si mesmo a Deus em sacrifício de cheiro suave, para poder glorificá-lo perfeitamente em todas as coisas e ser para sempre o alimento do seu povo. Dissemos o bastante sobre o Pentecostes, depois do qual desliza um longo período sem que haja qualquer movimento entre o povo. Há contudo uma alusão ao pobre estrangeiro nesta bela ordenação que temos considerado em seu aspecto moral. Aqui podemos considerá-la sob o ponto de vista dispensacional. E, quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega, para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Versículo 22. Aqui é determinado que todo estrangeiro possa respigar nos campos de Israel. Os gentios são introduzidos para participar da bondade superabundante de Deus. Quando os celeiros e lagares de Israel estiverem cheios, haverá preciosas gabelas e ricos cachos para que os gentios os possam colher. Não devemos contudo supor que as bênçãos espirituais com que a Igreja é dotada nos lugares celestiais com Cristo são representadas pela figura de um estrangeiro rebuscando espigas nos campos de Israel. Estas bênçãos são tão novas para os descendentes de Abraão como para os gentios. Não são as espigas de Canaã, mas as glórias do céu, em as glórias de Cristo. A Igreja não é apenas abençoada por Cristo, mas com Cristo e em Cristo. A noiva de Cristo não terá que ir, como um estrangeiro, rebuscar as espigas e os cachos nos campos e vinhedos de Israel. Não, ela tem maiores bênçãos, mais rico gozo, dignidades mais elevadas do que Israel jamais conheceu. Não tem de rebuscar como um estrangeiro na terra, mas sim de gozar a sua riqueza e feliz morada no céu a que pertence.
Estas são as melhores coisas que Deus tem, em sua graça e sabedoria, preparado para ela. Sem dúvida, será um feliz privilégio para o estrangeiro poder respigar depois de terminada a ceifa de Israel, porém a parte da igreja é incomparavelmente melhor, como é ser a noiva do rei de Israel, que compartilha do seu trono, tem parte nas suas honras e glória, ser semelhante a ele e estar com ele para sempre. As moradas eternas da casa do Pai nas alturas, e não os rincões sem espigas dos campos de Israel, são a porção da igreja. Conservemos isto sempre em nosso espírito para podermos viver de uma maneira digna de tão nobre e santo destino. A festa das trombetas, veja também Números 29 verso 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, e no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas ofereceis oferta queimada ao Senhor. Levítico 23 versos 23 a 25. As palavras "e falou o Senhor a Moisés" servem de introdução a outro assunto, que, diga-se de passagem, é de grande utilidade na classificação dos assuntos de todo o capítulo. Assim, o sábado, a Páscoa, e a festa dos Asmos são dados na primeira comunicação. O molho das primícias da cega, os 2 pães de movimento, os cantos do campo por cegar são mencionados na segunda parte, depois segue-se um longo intervalo durante o qual nada se diz, e então vem a comovedora festa das trombetas, no 1º dia do 7º mês. Esta ordenação conduz-nos ao tempo que rapidamente se acerca de nós, em que o remanescente de Israel tocara a trombeta para memorial, recordando a sua glória desde há longo tempo perdida, e despertando em busca do Senhor. O dia da expiação. A festa das trombetas está intimamente ligada com outra solenidade, isto é, o dia da expiação. Mas, aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação, tereis santa convocação, e afligireis a vossa almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E, naquele mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós, perante o Senhor, vosso Deus, e sábado de descanso vos será. Então, afligireis a vossa alma aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Versículos 27 e 32. Assim, depois do toque das trombetas segue-se um intervalo de 8 dias, e então temos o dia da expiação, com o qual estas coisas estão relacionadas, isto é, aflição da alma, expiação do pecado, e descanso do labor. Todas estas coisas encontrarão em breve o seu próprio lugar na experiência do remanescente judeu. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Jeremias 8 verso 20. Tal será a comovedora lamentação do remanescente quando o Espírito de Deus tiver tocado os seus corações e consciências, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megido. E a terra pranteará, cada linhagem à parte. Zacarias 12 versos 10 a 14. Que profundo pranto, que intensa aflição, que verdadeira penitência haverá quando, sob a poderosa ação do Espírito Santo, a consciência do remanescente relembrar os pecados do passado, a indiferença pelo sábado, a transgressão da lei, o apedrejamento dos profetas, a crucifixão do Filho e a resistência ao Espírito. Todas estas coisas se apresentarão ante a consciência iluminada e exercitada e produzirão uma profunda aflição da alma. Mas o sangue de expiação responderá por tudo. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. Zacarias 13 verso 1. Ser-lhes-á concedido sentir a sua culpa e serem afligidos e serão também levados a ver a eficácia do sangue e achar paz perfeita e um sábado de descanso para as suas almas. Ora, quando tais resultados tiverem sido verificados na história de Israel, dos últimos dias, o que devemos nós esperar certamente, a glória. Quando tiver sido removida a cegueira e o véu for tirado, quando o coração do remanescente se voltar para o Senhor, então os brilhantes raios do sol da justiça incidirão, trazendo saúde, restauração e poder libertador, sobre um pobre povo, verdadeiramente arrependido e aflito.
Seria necessário todo um volume para tratar este assunto com todos os pormenores. As experiências, lutas, provações e dificuldades e por fim as bênçãos do remanescente estão amplamente descritas nos Salmos e nos Profetas. A existência de um tal corpo deve ser claramente reconhecida antes de se poder estudar os Salmos e os Profetas inteligentemente e com proveito. Não quer dizer que não possamos aprender muito com essas porções de inspiração, porque toda a Escritura é proveitosa. Mas a maneira mais segura de fazer um bom uso de qualquer porção da Palavra de Deus é compreender bem a sua aplicação primária. Se, portanto, aplicarmos à Igreja ou corpo celestial as passagens que se referem, rigorosamente falando, ao remanescente judeu ou corpo terrestre, seremos envolvidos em graves erros tanto a respeito de um como do outro. De fato, acontece em muitos casos, que a existência de um tal corpo como remanescente é completamente ignorada, e a verdadeira posição e esperança da Igreja são inteiramente perdidas de vista. Estes erros são graves e o amigo deve evitá-los. Não suponha, nem por um momento, que são meras especulações próprias para ocupar a atenção dos curiosos, sem qualquer poder prático. Não pode haver suposição mais falsa. O que? Não tem importância sabermos se pertencemos ao céu ou à terra. Não importa saber se estaremos em descanso nas mansões celestiais ou passando pelos juízos do Apocalipse na terra. Quem pode admitir uma ideia tão extravagante? A verdade é que não é fácil encontrar verdades mais práticas do que a que descreve os destinos do remanescente terrestre e da Igreja celestial. Não prosseguirei com o assunto, mas o amigo encontrará merecedor de estudo atento e profundo. Terminaremos esta parte com uma vista de olhos à festa dos tabernáculos, a última das solenidades do ano judeu. A festa dos tabernáculos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor, por 7 dias. Ao dia primeiro haverá descanso, e ao dia oitavo haverá descanso. E, ao dia primeiro, tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor, por 7 dias cada ano, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, no mês sétimo, a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Versículos 33 a 43. Esta festa nos mostra a glória de Israel nos últimos dias, e portanto forma o mais belo e apropriado remate na série de festas. A ceifa estava feita, tudo estava feito, os celeiros estavam amplamente fornecidos, e o Senhor queria que o seu povo desse expressão à sua alegria. Mas, infelizmente, parecem ter tido pouca vontade de compreender os pensamentos divinos a respeito desta deliciosa ordenação. Esqueceram o fato que haviam sido estrangeiros e peregrinos em terra estranha, e daí o longo ouvido desta festa. Desde os dias de Josué ao tempo de Neemias, a festa dos tabernáculos não havia sido celebrada uma só vez. Estava reservado ao remanescente que veio do cativeiro de Babilônia fazer o que nem sequer nos dias brilhantes de Salomão havia sido feito. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muita alegria. Neemias 8 verso 17. Quão consoladora deveria ter sido para aqueles que tinham pendurado as suas harpas nos salgueiros da Babilônia encontrarem-se à sombra dos salgueiros de Canaã. Era uma agradável antecipação daquele tempo de que a festa dos tabernáculos era um tipo, quando as tribos restauradas de Israel repousarão nas cabanas mileniais que a mão fiel do Senhor levantará para eles na terra que jurou havia de dar a Abraão e aos seus descendentes para sempre. Feliz momento quando os celestiais e os terrestres se encontrarem, como dá a entender o primeiro dia e o oitavo dia da festa dos tabernáculos.
E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra. E a terra responderá ao trigo e ao mosto e ao óleo, e estes responderão a Jezeel. Oséias 2 versos 21 e 22. Existe no último capítulo de Zacarias uma formosa passagem que prova claramente que a verdadeira celebração da festa dos tabernáculos pertence à glória dos últimos dias. E acontecerá que, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrarem a festa das cabanas. Zacarias 14 verso 16. Que cena! Quem ousará tirar-lhe a sua beleza característica por um vago sistema de interpretação chamado espiritual? Seguramente, Jerusalém quer dizer Jerusalém, nações quer dizer nações, e a festa dos tabernáculos significa festa dos tabernáculos. Há nisto alguma coisa incrível? Nada, seguramente, salvo para a razão humana que rejeita tudo que está fora do seu limitado alcance. A festa dos tabernáculos será ainda celebrada na terra de Canaã e as nações dos salvos subirão ali para tomar parte nas suas santas e gloriosas solenidades. As guerras de Jerusalém terão então terminado, e será posto fim ao estrondo das batalhas. A espada e a lança serão transformadas em instrumentos de agricultura, Israel repousará à sombra refrescante dos seus vinhedos e figueirais, e toda a terra regozijar-se-á no governo do Príncipe da Paz. Tal é a perspectiva que nos oferecem as inerrantes páginas de inspiração. É prefigurada nos símbolos, os profetas profetizaram-na, a fé crê nela, e a esperança antecipa-a. Faço aqui uma observação. No final do capítulo lemos: Assim, pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Este era o seu verdadeiro caráter, o seu título original, mas no Evangelho de João são chamadas festas dos judeus. Durante longo tempo tinham deixado de ser as festas do Senhor. Ele estava excluído delas. Eles não o queriam, e, por isso, em João 7, quando Jesus foi convidado a subir a Jerusalém à festa dos judeus, a dos tabernáculos, ele respondeu, dizendo, e ainda não é chegado o meu tempo, e quando subiu foi como em oculto para tomar o seu lugar fora de todas as cerimônias oficiais, e convidar toda a alma sedenta a vir a si beber. Há nisto uma lição solene. As instituições divinas degeneram rapidamente nas mãos dos homens, mas, quão bem-aventurada coisa é saber que a alma sequiosa que sente a secura e aridez relacionadas com um sistema de vazia religiosidade e formalidade só tem que refugiar-se em Jesus e beber de graça da sua fonte inesgotável e desta forma tornar-se um meio de bênção para outros.